No dia 1º de julho de 2019, foi divulgado pela União Europeia e pelo Mercosul a assinatura de um acordo em princípio. No momento, o que foi divulgado é um documento de 17 páginas que trata de 17 pontos. Varia entre comércio de mercadorias até a solução de controvérsias. Nesse vídeo nós vamos fazer uma rápida leitura desses pontos divulgados e com alguns comentários sobre as implicações desse acordo até agora, nos termos que ele foi até agora apresentado, para o Brasil, para o Mercosul em geral, e quais são os próximos passos que deve seguir esse entendimento. No comércio de mercadorias, num período de até 15 anos, haverá ampla liberalização nas importações da União Europeia e nas exportações de produtos do Mercosul para a União Europeia. Os dados divulgados são que a União Europeia vai liberalizar 92% das suas importações do Mercosul num período de 10 anos e o Mercosul vai liberalizar 91% dentro de um cronograma que será posteriormente divulgado. Em termos de acesso a produtos industriais, a União Europeia vai eliminar tarifas de 100% dos produtos industriais num período de 10 anos. E o Mercosul vai liberalizar as tarifas, não tá aqui dito de forma clara, mas sugere que vai zerar as tarifas de setores chaves como automóveis, autopeças, maquinarias, química e farmacêutica. No caso, a liberalização vai alcançar 90% dos produtos exportados pela União Europeia. Todos os cortes no Mercosul serão lineares, exceto para veículos de passageiros, que serão completamente liberalizados num período de 15 anos, com 7 anos de carência, que será acompanhado posteriormente por uma cota de 50 mil unidades. O que quer dizer isto? Quer dizer que o comércio de mercadorias industriais, num período total de 15 anos, será completamente liberalizado entre as duas partes, entre a União Europeia e o Mercosul. O que tem isso de implicações práticas? A União Europeia tem um forte programa de política industrial com metas estabelecidas de desenvolvimento tecnológico, de avanço tecnológico, que foi aprovado há cerca de 2 anos e está sendo implementado, que obviamente voltado para as suas prioridades, que é a questão de redução de emissão de gases e também para aumento de competitividade, estabelece nesse documento, entre seus objetivos estratégicos, a manutenção de uma indústria automobilística, de indústrias de autopeças e várias dessas indústrias que são motivos que estão previstos como liberalização no Brasil. Ora, a contrapartida para que a indústria brasileira não seja profundamente afetada desse processo seria o Brasil desenvolver também uma política industrial compatível com esse processo que será enfrentado nos próximos anos. Por outro lado, o que nós estamos vendo, a parte das políticas divulgadas pelo governo, elas caminham exatamente no sentido oposto, na redução do papel do BNDES, na inexistência de uma clara política industrial, no enfraquecimento de políticas públicas voltada para o apoio à indústria. Então, muito provavelmente, os efeitos desse acordo serão piores do que poderiam ser caso o Brasil tivesse uma política mais ativa dentro desta área. Então, não discutindo se isso é bom ou ruim para o país, o que interessa é chamar a atenção que, dado que se assinou esse acordo, implica que nós, no mínimo, deveríamos buscar uma política para aumentar o poder
de competição da indústria brasileira vis-à-vis esse processo de liberalização que ocorrerá depois de aprovado esse acordo. O outro ponto de grande importância, igualmente controverso, tanto pelo lado da União Europeia quanto pelo lado brasileiro, é o acesso a mercados de produtos agrícolas. O acordo estabelece que serão eliminadas as tarifas de 93% das linhas tarifárias, na verdade, concernente aos produtos agrícolas e, em especial, de alimentos da União Europeia. Essas linhas correspondem a 95% do valor exportado da União Europeia e a União Europeia irá liberalizar 82% das importações de produtos agrícolas. Ou seja, diferente da indústria, que é 100% dos dois lados, na área de agricultura, o Mercosul liberaliza 95% das suas importações e a União Europeia 82% das suas importações. O resto vai se manter com compromisso de liberalização parcial, inclusive cotas e cotas tarifárias, em especial para produtos sensíveis. Entre eles, se coloca aqui carne de porco, açúcar e etanol, arroz, mel e milho. Por outro lado, o Brasil vai estabelecer cotas em alguns produtos sensíveis, em especial queijo, o leite em pó. Queijo será estabelecido um limite de 30 mil toneladas com duty free e leite em pó 10 mil toneladas duty free também. Outros produtos de interesse de exportação da União, exportados pela União Europeia, serão liberalizados pelo Mercosul, como vinho, bebidas em geral, azeite, frutas enlatadas, batatas congeladas e biscoitos e vários outros produtos do gênero. Um aspecto importante na discussão sobre agricultura são indicações geográficas, que sempre foi uma demanda da União Europeia. Então, pelo acordo, na área de queijos, por exemplo, e de bebidas, estará proibido expressões como tipo, estilo, tal qual, ou seja, queijo tipo brie não será possível mais usar. Então, todas essas expressões de origem, o que é um queijo de Parma ou uma champanhe, será resguardado os direitos da União Europeia quanto à manutenção desses nomes. Em contrapartida, a União Europeia reconhecerá também indicações geográficas do Mercosul, entre elas também a exclusividade no uso da cachaça como um produto específico do Brasil, uma aguardente brasileira. Isso é uma demanda também antiga do Brasil quanto a esses pontos. Um tema importante é a parte de propriedades intelectuais, do qual a indicação de origem geográfica também é muito importante, e suas regras nessa área serão bastante estritas, inclusive questão de propriedade intelectual no sentido amplo, de marcas, desenhos, de segredos industriais, há toda uma legislação a esse respeito. O Brasil, em geral, ele já segue a maior parte desses compromissos, onde é um pouco mais controverso na área de medicamentos, onde o Brasil tem interesses específicos. E isso aí, obviamente, é uma área de grande interesse também da União Europeia. Então, isso certamente limitará a nossa capacidade de fazer política nesse campo. Inclusive porque em outras áreas onde poderia ter algum espaço para política de política industrial, política doméstica, como compras governamentais, isso seria também liberalizado, ou seja, as empresas brasileiras terão acesso às compras públicas na Europa,
nos governos centrais, não necessariamente nos governos regionais, e as empresas europeias no Brasil. Mais uma vez, aqui tem uma outra controvérsia importante. O Brasil era particularmente competitivo, era nas grandes empresas de engenharia. Com a recente destruição da nossa engenharia pesada, em função de toda o caso da Lava Jato, esta área será certamente afetada. Nós deixamos de ser competitivos numa área que nós tínhamos um grande potencial de expansão. Nesse sentido, as empresas, tanto europeias quanto do Mercosul, serão tratadas como empresas domésticas para os fins estabelecidos na área de concorrência pública em geral. Então, esse é um ponto importante dentro dessa discussão que merece ser chamado, ser levado em conta. Existe previsto também no acordo uma série de regras de defesa das condições de saúde ligada à questão ambiental e também riscos de saúde da população e dos animais, inclusive temas como bem-estar animal. O Brasil assume uma série de compromissos, inclusive o compromisso de resistência antimicrobial para o tratamento de animais e também estabelece uma série de acordos no que se refere a barreiras técnicas e compromissos também na área de condições de trabalho. O ponto que é importante levantar é que esse acordo estabelece um princípio pela parte da União Europeia, é que ela resguardará as regras tanto dos padrões sanitários, quanto de proteção ambiental, quanto de risco à saúde humana, estabelecidos na União Europeia. Inclusive, o Mercosul aceitou a chamada cláusula de precaução, que dá direito à União Europeia de restringir a entrada de produtos que possam afetar a saúde animal ou humana, mesmo que não tenha havido uma prova definitiva desses efeitos sobre esses seres. Essa cláusula de precaução, portanto, ela é muito poderosa, ela abre um espaço de restrição de entrada de produtos do Mercosul na União Europeia. Ora, os termos acordados no acordo na área de agricultura implicam em que o Brasil deveria seguir uma política muito mais próxima da União Europeia do que a dos Estados Unidos no que se refere à proibição de agrotóxicos e regras tanto de tratamento de animal, tanto de procedimento quanto política ambiental, o que parece vai completamente contrário ao seguido pelo atual governo. Então, um outro aspecto que esse acordo levanta é que parece que há uma política contraditória. O Brasil acaba de se colocar, de assinar um tratado em que implica políticas mais estritas ambientais no momento em que ele está abrindo mão, está invertendo as suas políticas ambientais e proibição de agrotóxicos, no momento em que ele acorda e aceita que poderá haver restrições nas exportações brasileiras se elas não atenderem os padrões da União Europeia. Portanto, é bastante contraditório essa colocação. Juntando os dois aspectos, o industrial e o agrícola, nós temos que levar em conta também que há um período de tempo em que esse acordo começa a ter efetivamente efeito. Primeiro, esse acordo deverá ser ratificado nos congressos tanto dos países do Mercosul como da União Europeia. Certamente haverá resistências na União Europeia, na França pelo menos haverá. No Mercosul haverá discussões no que se refere a esses acordos, então, mas provavelmente será aprovado. No Mercosul é muito difícil que volte atrás, talvez uma mudança na Argentina possa ter alguma mudança de rumo, eu acho pouco provável no que se refere
é o compromisso de assumido, é um custo político muito grande na parte do Mercosul de voltar atrás. Por outro lado, na União Europeia é um pouco mais complicada, a política da União Europeia é mais complexa, envolve um número maior de países, e existe esse período de transição entre 10 a 15 anos. Independente de se discutir se esse acordo será bom ou ruim para o Brasil, supondo que ele seja efetivamente levado adiante, seja aprovado, o mínimo que se esperaria é que no Brasil nós tivéssemos uma política, tanto na parte ambiental, agrícola, de tecnológica e de política industrial, compatível com os riscos que o acordo traz. Quer dizer, como todo acordo comercial, ele traz oportunidades e riscos. O período de transição, ele justamente permite que o nosso país procure maximizar ou aproveitar o máximo possível os benefícios e minimizar os riscos. Para ele aproveitar os benefícios, é necessário que ele se adeque às políticas ambientais, principalmente na área do agrobusiness, que foram estabelecidas nos termos desse acordo. E para que ele, de alguma maneira, restrinja os riscos, é necessário fazer as políticas adequadas na área da indústria para reforçar a posição da indústria vis-à-vis o aumento da competição que haverá nos anos futuros. Portanto, para mim, a maior preocupação desse acordo é que ele parece ser uma peça estranha no conjunto das políticas apresentadas pelo governo atual. Então, caso seja a postura do governo, tal como é o caso, assinou um acordo que implica uma maior inserção no mundo globalizado, um pouco contrário àquilo anunciado pelo ministro de Relações Exteriores. A consequência desse processo seria interiorizar os termos desse acordo para permitir que a economia brasileira se defenda dos riscos e aproveite as oportunidades. É isso, muito obrigado. Essas são as considerações que eu gostaria de fazer sobre esse acordo.